E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Edmar Filho e a gente está começando o Pode Parcelar, um podcast muito especial da Credit Shop para você que é lojista e quer saber mais aí como fazer para impulsionar suas vendas, melhorar o seu negócio, né? Fica com a gente, então. Hoje eu estou recebendo aqui a Thaisa Garcia, que é Head Digital da agência Pirueta Ideias, inclusive a agência que atende a Credit Shop, né? E vai estar compartilhando com a gente aí dicas valiosas para que os nossos espectadores aí, né? As pessoas que estão assistindo a gente, possam melhorar o seu negócio. Thaisa, bem-vinda primeiro, tá? Obrigada, gente. Queria agradecer o convite da Credit Shop, né? É uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com os empreendedores. Primeiro eu queria entender um pouquinho sobre como é que você parou nesse negócio aí, né? Fala pra gente como é que é a tua trajetória em relação a quanto tempo que você trabalha nessa área do digital e especificamente o que você faz nessa área? Na verdade, o digital, ele entrou na minha vida desde o início. Eu nunca tive aquele momento da publicidade em que eu comecei pelo off, né, que são as mídias de rua. Eu sempre estive no digital. Então, eu fui criada nesse meio e logo no início. Então, já tem ali mais de 10 anos que eu estou trabalhando especificamente com o digital. Entrei primeiro na parte criativa, eu era mais naquela vertente de redação e tudo, até que eu fui entendendo um pouco melhor, na verdade, querendo aprender mais sobre planejamento estratégico, era algo que eu achava muito mais interessante. Óbvio que toda a publicidade, de forma geral, é interessante, né? Mas eu sempre estive mais interessada nessa parte do planejamento. Então, eu fui crescendo dentro das empresas onde eu fui trabalhando, voltada mais para essa parte de planejamento, e hoje já tem 12 anos que eu trabalho com isso, então focada principalmente em estratégias publicitárias para as empresas voltadas para o meio digital. E é interessante a gente falar de planejamento, porque se a gente pensa no âmbito mais geral, assim, de qualquer negócio, qualquer ação que você vai fazer de comunicação, ou qualquer ação para o seu negócio, de alguma forma ele precisa começar com um planejamento ali, né? Eu acho que é bacana a gente começar essa nossa série de conversas aqui falando sobre planejamento estratégico no digital, porque planejamento é o passo antes de qualquer ação, né? Aí você vai sair de casa, às vezes, sei lá, você vai sair do seu bairro, você vai pro centro. Toda cidade aí tem um centro, obviamente. E aí você já sai com aquilo minimamente na mente, qual é o trajeto que você vai fazer, né? Qual é a rua que você vai andar. E eu penso que o planejamento é mais ou menos isso, assim, né? Você tem um objetivo que é chegar até aquele local e aí você vai planejar, você vai pensar qual é a rota que você vai pegar direitinho, qual é o lugar que você tem menos engarrafamento, é mais ou menos isso, né? Com certeza. E assim, no marketing digital hoje, as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando, elas têm um pouco daquela visão de que eu preciso estar no digital, mas às vezes não entendem os seus objetivos. Então, no planejamento, você consegue entender quem é o seu público, entender com quem você vai falar, como você vai falar, quais os formatos que você pode utilizar. Então, o planejamento, ele está realmente para fazer essa orientação que você falou, para saber como se comunicar dentro das redes. Porque hoje a maioria das pessoas, elas têm a visão de que, tipo, tá funcionando essa trend, eu vou utilizar no meu negócio. Mas realmente essa trend faz sentido para o seu negócio? Então é a partir daí que a gente precisa realmente planejar e entender o que é possível para fazer dentro da sua rede para que ela te dê o retorno esperado. Então vamos lá. Primeiro que imagino que tem gente aqui que não sabe nem o que é trend, que está assistindo a gente, né? Mas a gente vai chegar nesse assunto ainda sobre o que é cada coisa e etc. Mas enfim, a gente falou aí sobre essa importância do planejamento e a gente deu até um exemplo aí para deixar muito claro que o planejamento é aquilo que se faz antes de qualquer ação de melhoria no teu negócio. E aí você falou que está há 12 anos nesse mercado e cada vez mais a gente percebe que o mundo está muito, muito veloz, né? As coisas estão muito rápidas, assim, em tudo, né? Na música, hoje uma música faz sucesso, amanhã já não faz tanto sucesso assim. Hoje tem uma roupa que está na moda, mas amanhã já não está mais na moda, está fora de moda. E o digital, acho que ele tornou isso mais veloz ainda, né? Eu acho que hoje, aquilo que, sei lá, você tem hoje algo que você vai postar ali de conteúdo na sua rede social, que você acha que está super atual, super bacana, mas, tipo, já passou porque a coisa anda muito rápido. É assim mesmo? Na verdade,
É como você falou, tudo é muito rápido, as coisas acontecem de forma muito veloz porque a gente tem muito conteúdo. Hoje, por exemplo, o TikTok, que é a ferramenta onde mais iniciam os conteúdos, tem muita gente produzindo conteúdo. Então, um exemplo muito recente é o Morango do Amor, que começou ali no TikTok e virou uma explosão de conteúdos, as pessoas queriam experimentar, as pessoas aproveitaram, inclusive os empreendedores, para ganhar dinheiro, e isso tudo começou no digital. Então, você precisa estar muito antenado para saber como participar desses conteúdos e realmente aproveitar o time. Porque não faz mais sentido hoje, por exemplo, você ir atrás de conteúdos que falam sobre algo que já passou há 15 dias atrás, porque as pessoas já perderam o interesse. A gente fala tipo assim, há 15 dias, como se fosse tipo, há 15 anos, né? Mas há 15 dias atrás é muito tempo realmente, Sim. se a gente parar para colocar na régua do digital ali, né? E tem a questão também do algoritmo, né? Quando tá no hype, quando tá no auge, as coisas aparecem mais organicamente dentro do digital. A partir do momento que aquele conteúdo já não é mais tão interessante, o algoritmo já não vai mais entregar. Então, não faz sentido você chegar muito depois e criar aquele conteúdo que já foi falado há um tempo atrás. Então, é por isso que faz o sentido de você estar o tempo todo antenado e procurando sobre essas questões do digital para entender se cabe no seu negócio e participar logo no início, porque depois já não faz mais sentido. Então, o algoritmo, ele é o robozinho ali que vai entender quais são os interesses das pessoas. Então, imagina que eu sou um lojista, sei lá, tenho uma loja de materiais esportivos, por exemplo, né? Então, o meu cliente provavelmente é um cliente que pesquisa coisas dessa área. Sim. É um cara que corre, aí ele vai pesquisar lá um tênis de corrida, uma roupa para correr, alguma coisa desse tipo. Ou é praticante de futebol e vai pesquisar uma chuteira, uma bola de futebol. E aí, à medida que ele vai pesquisando esse tipo de coisa na internet, o algoritmo, que é esse robozinho aí que entende tudo, ele começa a entregar esse tipo de conteúdo para as pessoas. É isso, né? Exatamente, é isso. Perfeito. Mas vamos lá, então. Então, para a gente, acho que num panorama geral, para vocês verem que esse tema aqui é super interessante, a gente vai, então, aqui topificar algumas coisas, né? Por que o marketing digital, ele é, de fato, importante para o lojista, né? O que é esse marketing digital, de fato, e por que ele é importante? Você que tem um negócio aí hoje e pensa assim, cara, mas eu sempre fiquei na porta da minha loja panfletando, entregando um panfleto, ou quando eu tinha promoção, eu colocava uma bike som ou um carro de som rodando no meu bairro e anunciava a promoção que eu tinha. Por que agora eu tenho que estar nesse tal de digital também? Na verdade, como que a gente fala hoje sobre isso, né? Quem não está no digital praticamente não existe. Se você, hoje, a forma de pesquisar sobre os negócios é totalmente digital, na maioria das vezes, fora o boca a boca. Então, por exemplo, eu montei o meu negócio e eu quero aparecer para as pessoas. Por exemplo, eu montei uma hamburgueria. Como que eu vou mostrar para as pessoas que eu tô perto? Eu vou me cadastrar no Google. O Google vai colocar minha localização. Quando alguém pesquisar sobre hamburgueria perto de mim, eu vou aparecer dentro daquele raio. Então, mesmo que você não esteja fazendo ações diretamente no Instagram, no TikTok, você está no digital. Você tem uma conta no Google Meu Negócio. Então, o digital, ele começa daí. E o marketing digital, na verdade, ele é um conjunto de ações que são trabalhadas e pensadas, planejadas para o sucesso do seu negócio. Então, é muito mais do que só fazer posts ou conteúdos para o Instagram ou conteúdos para o seu TikTok. É realmente planejar um conteúdo que vai fazer sentido para o seu cliente. Você vai planejar ali na sua mídia digital, um cartão de visita, só que digital, e as pessoas vão bater o olho e vão olhar o que aquelas pessoas estão fazendo. Hoje, inclusive, até a beleza do seu conteúdo, ela influencia. Porque quando você tem uma rede social, mas a tua rede social, além de comunicar da forma errada, talvez, você não tá criando um conteúdo bonito visualmente, às vezes não chama atenção. Então, o marketing digital, ele é justamente a forma, hoje, mais democrática de você divulgar o seu negócio. Antigamente, a gente só tinha as opções do off, né? E sempre foram opções um pouco mais caras. Então, o digital, ele veio como uma forma mais barata, vamos dizer assim, de você conseguir divulgar. Porque hoje, de repente, vamos dizer, vou colocar um valor aqui, com R$1.000, você consegue
anunciar para muita gente, competir com pessoas grandes. Então, o meu negócio, por exemplo, eu criei uma hamburgueria. Se eu subir os meus anúncios da forma certa, de forma estratégica, eu posso competir ali junto com o McDonald's, que está fazendo anúncio para a minha região. Eu preciso estar sendo lembrado, eu preciso trabalhar esse reconhecimento. Então, o marketing digital, ele é justamente isso, é trabalhar para mostrar para as pessoas aonde eu estou. É por isso que é muito importante que as pessoas e os negócios estejam nas mídias digitais. E se a gente parar para pensar, você estava falando aí, eu estava pensando o seguinte aqui, que às vezes o cara diz assim, eu não vou entrar nesse negócio digital, eu sou a moda antiga e etc. Ele acha que ele não tá, mas ele tá de alguma forma, Sim. porque às vezes não é ele que tá falando, mas o cliente dele tá falando, Sim. ou bem ou mal. Então é melhor que de propósito você se ponha no digital, ou seja, se coloque ali no digital para falar com as pessoas, porque as pessoas vão falar sobre você, né? Hoje a gente tem um monte de plataformas e lugares que a pessoa vai fazer uma compra hoje ou vai em qualquer lugar. Antes de fazer aquela compra, você vai lá num Reclame Aqui da vida, por exemplo, ou alguma coisa similar, e você vai ver o que as pessoas estão falando sobre aquele negócio. E às vezes, pelo fato de o dono desse negócio achar que digital é um bicho de 7 cabeças, ou que ele não precisa disso, ele está deixando só as pessoas contarem a versão delas sobre o negócio dele, e ele está ali à toa, né? Então, eu acho que é importante também por isso, né? De você ter essa... E não só isso também. As pessoas... Todo mundo tem acesso a uma câmera e à internet. Todo mundo tem redes sociais. Então, se você não está posicionado no mercado, não está se posicionando, as pessoas vão se posicionar em relação ao seu negócio e elas vão mostrar o seu negócio com foto, com vídeo, postando, de repente, às vezes, um feedback positivo através de conteúdos no TikTok, que hoje é a coisa mais fácil, ou também o lado negativo. Então, é realmente muito importante que você esteja trabalhando da forma correta dentro dessas redes sociais para que as pessoas... eu vi esse vídeo dessa pessoa dentro do TikTok, ela foi lá e marcou o arroba, já existe um conteúdo, eu vou lá e descubro quem é esse cliente. Poxa, ele faz coisas muito interessantes, eu gostei desse produto. Então, a partir daí você cria oportunidades. Hoje em dia, principalmente depois do TikTok, as redes sociais, elas são oportunidades mesmo de negócio. Falando especificamente de redes sociais, né? Tem uma diferença de público para cada rede social. Hoje a gente consegue, não é nem prever, a gente consegue diferenciar de fato, assim. Tem uma lógica ali de o público que está no TikTok, o público que está no Instagram, o público que está no Facebook, como é que a gente consegue ter essa diferenciação? Existem estudos... Essa palavra existe, né? Diferenciação. Existem estudos que, inclusive, dividem por gerações. Então, por exemplo, a geração Z, ela tem uma forma de consumir os conteúdos digitais completamente da geração Baby Boomers. Baby Boomers, né, o nome? Deve ser. É, de 60 a mais. Por exemplo, a geração Z... a maioria deles consome em primeiro lugar o Instagram, mas a geração dos 60 a mais, eles consomem principalmente o YouTube. Inclusive, o YouTube é uma rede social que todo mundo consome, mas a maioria das marcas às vezes até esquece de anunciar. Mas é uma rede onde tem muitas possibilidades, existem anúncios onde você é obrigado a assistir. Que são os anúncios não puláveis, então você consegue ali subir aqueles anúncios de poucos segundos, onde você tá aparecendo para o teu cliente ideal. Então, assim, existem públicos para cada rede social, mas existem os estudos específicos. Então, por exemplo, uma geração antes da nossa, que se eu não me engano é a Y. Enfim. Fica mais fácil entender a geração antes da nossa. Ela consome, por exemplo, o Kawaii. E aí, que também é uma rede social onde a gente não vê tantos anúncios, não vê tantas pessoas utilizando. Mas, por exemplo, no Big Brother, ela estava lá super firme, fazendo todos os anúncios, ela estava lá patrocinando. Então, é uma rede social que pode ser muito bem explorada. Então, se você entender quem é o seu público e aonde ele está, existem formas diferentes de você trabalhar em cada rede social. E aí que entra o que a gente falou lá no início do planejamento, né? O planejamento, ele é fazer esse dever de casa antes de sair de casa, que é entender com quem eu vou falar, onde que esse público que eu quero falar se encontra de fato, né? Como é que esse público fala. A gente fala muito hoje sobre, acho que você deve ter ouvido já falar desse assunto, que é a palavra persona.
Sim. né? Que é como que a marca se comunica com as pessoas no digital, de alguma forma, né? E a persona, imagino eu que, como o próprio nome diz, é como se fosse uma pessoa falando ali, é isso? Sim, exatamente. É o tom de voz da marca. A gente vai encontrar o tom de voz da marca baseado no teu cliente ideal. Então, por exemplo, quem é o meu... Eu tô sempre dando o exemplo da hamburgueria porque eu acho que é mais fácil das pessoas Não é que identificarem. ela tenha uma hamburgueria, não. gente. Mas, por exemplo, eu estou iniciando na hamburgueria. Quem é o meu cliente? Quem vem consumir o meu produto? Então, aí você vai construir. Geralmente, é uma pessoa mais nova, então eu vou pensar ali no meu avatar. Uma pessoa mais nova, que tem um comportamento de compra geralmente é solteiro, ou então em um início de um relacionamento. Qual é a forma de eu me comunicar com ele? Essa pessoa, ela vai receber melhor se eu me comunicar falando mais parecido com ela. Então, eu vou falar de uma forma mais coloquial, eu vou falar de uma forma mais leve dentro da minha rede social, eu vou utilizar memes, eu vou fazer brincadeiras. Tudo isso é definido na hora que a gente define a persona. Então, por isso que é muito importante que essa persona seja definida até mesmo antes de você criar os seus conteúdos. Então, a persona, ela se identifica, ela harmoniza bem ali com o público que ela quer conversar. É mais ou menos isso. Exatamente. Tem um exemplo muito legal, assim, de persona que eu acho que é a Netflix. Sim. Né? Tipo, a Netflix, ela fala sempre na primeira pessoa, né? Ela fala assim, a minha série nova tá no ar. Vocês já assistiram a minha série? Sim. Vocês já assistiram o meu novo filme? Então, eu acho muito legal porque realmente parece uma pessoa ali falando de fato. Então, acho que pode ser uma dica importante, né? Não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser inclusive por exemplo, o personagem do Duolingo. É ele que fala nas redes sociais, não sei se você já viu. Eles criaram o personagem, que é o Duo, e ele que fala por eles. Então, eles têm toda uma linguagem específica para ele, e aí é uma linguagem super animada. As pessoas que usam o Duolingo são pessoas mais jovens, então fala diretamente com essa galera. Então, é isso. Então, você pode criar um personagem para falar, não necessariamente esse personagem aparece, mas pode ser, por exemplo, um mascote, e esse mascote pode aparecer. Então, essa definição pode ser para, por exemplo, esses públicos diferentes ou formatos diferentes. E às vezes você entende também que o teu público é um público, sei lá, mais maduro, é um público que não tem muita paciência para estar tentando interpretar aquilo que você quer dizer, e você vai falar de uma forma, enfim, mais formal, né? Mas que eu acho que é estranho também às vezes, né? Às vezes tem algumas marcas que são meio que forçadas, né? Que querem conversar com as pessoas de uma forma meio... Ou é formal demais, ou às vezes é informal demais, e às vezes não bate muito com o público que ela quer falar ali. Então, acho que o segredo está em você realmente entender quem é o teu público, né? Como é que ele entende. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, falando de propaganda especificamente, que há muito tempo atrás, a MTV, naquele auge, né, no Brasil, tinham muitas marcas que falavam na MTV e na Globo o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo assunto, só que de formas completamente diferentes, assim. É se falar a mesma coisa de forma diferente. É tipo falar... eu coloquei esse óculos na mesa. Na Globo eu falava assim, porque eu sabia que tinha um público mais diverso, variado ali, etc. E eu entendia que na MTV tinha um público mais jovem, mais descolado, e falava assim, a minha tela... Eu coloquei a minha tela na mesa, por exemplo. Eu chamo tela na MTV e chamo óculos na Globo. Enfim, é você entender que cada mídia, cada meio onde a tua marca está aparecendo tem um público específico ali, e esse público ele vai consumir aquilo da melhor forma, de acordo com como você fala com ele, né? Sim, exatamente. É isso, né? Tá, vamos seguir então. Falando mais sobre essa mudança de comportamento desse público consumidor, né? Essa ideia da presença online. Acho que um exercício muito bom para as pessoas é observarem. Sei lá, você vai viajar, você vai eu ia falar num aeroporto, mas nem precisa, vai numa rodoviária, vai algum lugar público assim e observa ao teu lado, que você vai ver algumas telas, por exemplo, de propaganda, uma TV ou algum LED, alguma coisa que está do lado. Compara a quantidade de pessoas que está olhando para essas telas, a quantidade de pessoas que está de fato de cabeça baixa olhando para a telinha do celular, né? Acho que esse é um retrato
muito legal de como o comportamento das pessoas realmente mudou, né? Chega a ser assustador. Inclusive. Sim. Então, entender esse comportamento eu acho que é fundamental, né? Então, acho que a primeira dica que a gente pode deixar para as pessoas aqui é: se você não está no digital, o digital já está em você, de alguma forma. Então, é bom que você, de propósito, ou seja, querendo de fato, de forma planejada, entre no digital. E aí, a partir desse comentário, Thaisa, qual é o primeiro passo, então, para alguém que quer começar no digital, ali, quer entrar no digital? Por onde é que eu começo? Eu acabei de abrir a hamburgueria, por exemplo, ou a minha loja de roupas. Sim. Como é que eu começo? Para começar mesmo, você precisa iniciar pelo Instagram. Acredito que seja a primeira orientação que eu preciso dar para vocês. Crie o seu perfil no Instagram, porque o seu público provavelmente está lá. Porque o Instagram hoje é a rede social no Brasil que é mais utilizada por todas as gerações. Então, o Instagram, ele nos dá a oportunidade de variações de conteúdos, ele nos dá a oportunidade de falar ao vivo com as pessoas, que são os stories. Ele nos dá a opção de organizar as nossas informações através dos destaques. Então, se você quer construir uma rede social para iniciar, até porque é muito importante falar isso, que é melhor você ter uma rede social bem feita do que querer estar em todas e fazer de qualquer jeito. Então, cria do pato, né? Que o pato... sabe essa piada, né? Não sabe? O pato, ele tem asa, mas ele não voa, né? Aí ele tem duas patinhas lá, aí ele não consegue cantar igual a galinha canta, igual o galo canta lá. E aí ele faz tudo errado. Ou seja, ele tem um pouco de tudo, mas ele anda feio, não consegue nadar, não consegue... É mais ou menos assim a piada. Acho que ficou bem ruim essa parte, mas enfim, vocês entenderam. Pois é exatamente isso. Então, o ideal é que você se organize para que pelo menos uma das suas redes sejam... realmente falem o que você precisa e o que você quer entregar para os seus clientes. Mostre um pouco do seu produto ou do seu serviço. E essa é uma das redes sociais que mais a gente consegue organizar de forma mais rápida e prática. E além disso, antes mesmo de criar o Instagram, o Google Meu Negócio, ele é a ferramenta mais importante, principalmente se você tiver um negócio físico. Porque até para você aparecer na localização do Instagram ou no próprio Google, você precisa fazer esse cadastro. Então, a primeira coisa, cria um e-mail comercial através do próprio Google, totalmente de graça. Todas essas ferramentas são gratuitas. Então, você vai criar, vai fazer o cadastro, vai cadastrar o seu endereço, vai colocar o PIN certinho lá. Então, você já vai aparecer no Google quando forem fazer uma pesquisa sobre o seu negócio. Então o primeiro passo é você... tá lá, presente existir, oficialmente, exatamente. Né? E aí, depois disso, no Instagram. Inclusive, o Instagram atualizou agora e as pesquisas do Instagram... na verdade, as pesquisas do Google mostram resultados do Instagram agora. Então, já está ranqueando também conteúdos do Instagram. Então, é muito importante que você realmente esteja organizado nessa rede social para que você apareça em vários formatos de pesquisa, principalmente no Google. Então, para iniciar, essa é a minha dica. Cria o Google Meu Negócio, se cadastra lá, coloca suas informações da empresa e aí, depois disso, organiza os seus conteúdos dentro do Instagram. Então, se alguém for no Google agora colocar Google Meu Negócio, já vai conseguir entender mais ou menos isso que você está falando? Isso. É muito intuitivo, não é muito difícil. Você vai ele vai pedir para você criar um e-mail específico do seu negócio. Você vai criar e aí vai seguir todo o passo a passo, vai cadastrar o seu endereço e aí, a partir daí, toda pesquisa, tanto do Instagram quanto do Google, você já vai aparecer. Eu fui no Google agora aqui e coloquei assim, a história do pato que faz tudo. sério que eu fui, porque eu fico assim, agoniado, assim, quando eu não consigo terminar a piada. Mas a história é a seguinte. O pato que faz tudo e não faz nada sozinho. É uma metáfora para descrever alguém que tenta fazer muitas coisas, mas não se destaca em nenhuma. A expressão, o pato nada, o pato anda, o pato voa e o pato não faz nada direito, ilustra essa ideia. Essa pessoa pode ter diversas habilidades, mas falta ali especialização e foco, levando resultados medianos em todas as áreas. Aí, gente, você pode usar isso agora aí para falar com seus funcionários também. Tô brincando, mas voltando aqui para o nosso tema, então a gente entendeu que é importante estar no digital, a gente já deu aí as primeiras dicas de por onde você começa, que aí você falou do Google, né, de você existir ali de alguma forma. O passo 2, Instagram.
E aí, ok, abri meu Instagram, mas e agora? Tipo, que tipo de conteúdo eu posso fazer? Numa dica básica, vamos trabalhar aí na semana, né? Vamos dizer que eu tenho aí 7 dias na semana. E como é que você pode dar uma dica? Eu sei que cada negócio tem sua especificidade, mas qual é a dica que você dá aí para quantidade de conteúdos por semana, minimamente ali, e tipos de conteúdo que seriam interessantes? Hoje a gente entende que é muito importante manter uma frequência. Então, mais do que criar um calendário, que inclusive é importante, é muito importante que você apareça para o seu público, principalmente nos stories, porque é ali que a gente gera autoridade. Então, por exemplo, tenho a minha loja. Eu estou criando meus conteúdos aqui no feed. Isso aqui não é uma coisa que exclui a outra. Mas a todo momento eu estou falando novos pedidos. Olha as encomendas que eu já estou entregando. É realmente, além de se mostrar, porque as pessoas gostam dessa humanização dos conteúdos, a gente que é publicitário não gosta de ver propaganda. Isso é comum. Então, as pessoas também não gostam de assistir, elas pulam propaganda. Então, tudo que tem muita cara de arte, de layout, as pessoas não gostam de ver, a não ser que elas estejam buscando pela informação. Então, os stories trazem isso, a humanização da marca. Então, é manter aquela frequência nos teus stories. É trabalhar com uma coisa também que a gente chama de storytelling, criar histórias para que aquele conteúdo te atinja. Então, por exemplo, eu criei, eu tô falando com com a pessoa que, por exemplo, está procurando uma roupa para um casamento. Eu posso mostrar que eu tenho diversas opções de vestidos para esse casamento, mas eu também posso trabalhar com conteúdos mostrando, por exemplo, uma pessoa que foi lá junto com a filha e ela se emocionou e a gente mostra tudo isso, a gente consegue trabalhar, principalmente nos stories, que é uma forma muito rápida. A gente consegue fazer aquilo ali, só colocar um textinho, e é muito importante que tenha um texto, não só jogar ali os stories de forma solta, Porque né? a pessoa não pode nem ouvir o áudio ali, né? Exatamente, então sempre ter uma orientação ali do textinho. E aí, essa é a melhor coisa, inicialmente, criar essa vontade de estar o tempo todo conversando com o seu cliente nos stories. E aí, depois disso, criar um cronograma de publicações. O Instagram, o Facebook, eles também eles oferecem ferramentas gratuitas que você pode, inclusive, agendar os seus conteúdos, que é o Business Suite, o nome. Que ele existe como aplicativo e ele existe também para você utilizar pelo computador. Essas ferramentas, elas podem te ajudar muito se você, por acaso, está sozinho, não contratei ninguém, mas eu já criei uns conteúdos e eu quero soltar. O Instagram, principalmente, estou falando do Instagram porque é uma rede social que a gente mais utiliza. Ele te oferece tudo, ele te oferece os insights. Por exemplo, eu comecei a postar. Depois que eu comecei a postar, quais são os horários que os meus clientes mais consomem os meus conteúdos? Quais são os dias de semana que as pessoas interagiram um pouco mais? Você consegue já fazendo esse crivo ali do que é mais interessante você fazer. Exatamente. Aí, a partir daí, você monta um cronograma. E aí, nesse cronograma, você já organiza baseado no que o Instagram está te direcionando. Eu tenho um horário legal para colocar. Alguns horários, né? Não são específicos, somente um. Algumas datas específicas. Então, ali, se você começar, pelo menos, com 3 conteúdos na semana, para você estar trabalhando com o seu cliente e criar conteúdos diversos. Por exemplo, eu vou criar diversos eixos temáticos. Como que eu vou falar com o meu cliente de formas diferentes? Eu vou criar um dos meus conteúdos, um dos eixos que eu vou trabalhar é mostrando um feedback de um cliente meu. A gente sabe que funciona como, por exemplo, no boca a boca. Alguém me falou que aquela loja é maravilhosa, tem roupas incríveis, eu vou lá. Mas eu fui na rede social dela e eu encontrei outras 20 pessoas falando que, meu Deus, são as melhores roupas que eu já comprei na minha vida, duram a vida inteira. Então, você reforça o teu posicionamento ali. Então, eu vou soltar uma publicação de feedback de cliente, eu vou falar um pouco sobre a minha história, então eu vou humanizar o perfil e eu também vou falar sobre a promoção da semana. Então, diversificar esses conteúdos é muito importante para que o seu conteúdo nas suas redes sociais não fique chato, não fique maçante, não vire paisagem, como a gente costuma dizer. Eu faço toda semana a mesma publicação do mesmo jeito, com as mesmas cores. 5 dicas de look pro fim de semana. Aí a pessoa usa o mesmo layout, Exatamente. As mesmas cores, o mesmo tudo. A pessoa olha que não, já vi esse conteúdo, vou pular. Exatamente. Aí é o que a gente chama de virar paisagem. Então, é realmente diversificar esses conteúdos. E uma dica, acho que muito preciosa, que a gente pode estar deixando para você que está começando
se mostre nas redes sociais, apareça, mostre os seus funcionários, mostre que são pessoas trabalhando ali. Então, crie conteúdos mais humanizados. Hoje a gente entende que conteúdos mais humanizados entregam melhor, têm um alcance orgânico um pouco melhor. Acho que é muito do que tu falou, né? Assim, que a melhor propaganda é aquela que menos se parece com propaganda. Mas eu acho que é um ponto muito legal de a gente falar que não é por isso que você faz de qualquer jeito. Você faz aquilo de forma proposital, ou seja, imagine quando você fala de fazer conteúdos para o Story, por exemplo, humanizados, você falando e etc. Não é que você vai chegar lá, abrir e falar qualquer coisa. Gente, bom dia, eu já acordei chateada e tal. Às vezes é um tipo de assunto que teu público, cara, não tá nem aí para isso, sabe? Se você entende que aquele teu negócio ali é um negócio que tem um público específico que tá ali para saber sobre aquele negócio, inclusive o assunto que você vai usar para falar ali tem que ser um assunto interessante para as pessoas também. Exatamente. Faz sentido isso? Não, completamente. Acho que é pensar assim, né? É por isso que eu volto para falar da questão do planejamento, de você entender quem é o teu público, sobre o que você vai falar. A Thaisa falou sobre eixos temáticos, né? Imagino que seja assim. Você tem lá a hamburgueria e você vai colocar 3 conteúdos na semana. Então, segunda, quarta e sexta são os dias que eu vou ter conteúdos no meu feed, né? Lá no Instagram. E aí eu vou dividir isso de forma estratégica. Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, na segunda-feira eu vou sempre começar falando do meu cardápio, falando sobre a variedade do meu cardápio. Na quarta-feira, o meu conteúdo é para falar enfim, das atrações que tem na minha hamburgueria, do que as pessoas vão encontrar lá de legal. Tem música ao vivo, tem promoção, tem alguma coisa desse tipo. E na sexta-feira eu vou fazer o feedback, que é o depoimento de um cliente num vídeo falando, cara, é maravilhoso, eu comi esse hambúrguer, é muito bom. Ou às vezes é só um print de um comentário que algum cliente fez e eu vou repostar esse print lá também e tal. Então aí eu já tenho 3 formatos. E aí, pelo que eu entendi que você falou, é assim, mas não porque eu já determinei que eu vou ter cardápio na segunda, quarta-feira eu vou ter atrações ou o que vai ter de interessante e sexta-feira eu vou ter feedback, que eu vou fazer sempre tudo do mesmo jeito. Não, aí você vai ter que pensar, você várias vai ter que formas ser criativo, diferentes de falar exatamente, sobre aquele assunto, não é inclusive isso? formatos diferentes. Hoje o Instagram, ele nos dá opções de formatos. Ele te dá a opção de você postar estático, que é, no caso, uma foto ou uma publicação lealtada. Ele te dá a opção do carrossel, que inclusive hoje eles dizem pra gente que é um formato onde está fazendo uma entrega muito interessante, onde você consegue trabalhar um conteúdo com mais informações mesmo. Então, o carrossel hoje tem sido um conteúdo também que tem um alcance muito interessante. E temos o formato de Reels. Então, você pode falar sobre eixos semelhantes, mas de formas diferentes. Porque se você falar exatamente igual, é como eu falei, vai cair na mesmice, as pessoas não vão mais prestar atenção, não vai ser mais interessante para elas. E uma outra questão que eu esqueci de falar, e até tu comentou sobre isso, é sobre a construção desse conteúdo. É muito importante, por exemplo, se eu estou falando de uma loja que vende comida, você precisa apresentar esse conteúdo de forma bonita. As pessoas querem consumir esse conteúdo de forma que dê vontade dela, dê desejo dela consumir esse produto que você está oferecendo. Então, é muito importante que, para você iniciar, eu tenho uma pizzaria agora. Eu vou contratar uma pessoa para fazer as fotos. Percebe que você só fala de coisa de comida, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito, inclusive, desse segmento, porque eu acho que são segmentos onde você não precisa nem, vamos dizer, se esforçar tanto. O seu produto se vende. Já é muito atrativo, exatamente. Né? Só que para ele se tornar atrativo, você precisa fazer de uma forma bonita. As pessoas, elas compram o belo. Então, eu vou fazer... a minha loja vende produtos de comida. Eu preciso fazer ela bonito, porque se não tiver bonito, as pessoas vão dizer, eu vou comprar em outro lugar, que se eu olho o Instagram aqui não tá legal, não me apetece, eu vou procurar em outro lugar. Então, é muito importante que na hora da construção desses conteúdos, você dê prioridade para criar conteúdos que realmente te gerem o desejo. Acho que é a lógica da vitrine, né? É você entender que o celular hoje,
smartphone, a tela, ela é uma vitrine, é a nova vitrine, na verdade. Sim. Né? As pessoas antes ficavam andando e passando e olhando, assim, como se faz num shopping, por exemplo. Você anda lá, você olha a vitrine que está mais bonita, te chama a atenção, você vai e entra, conhece os outros produtos, é mais ou menos isso também, né? Você está passando aqui no teu feed e aí, de repente, você para, olha uma vitrine bonita, você quer entrar naquela vitrine, quer conhecer o que tem, etc. Então, acho que é o cuidado com a estética, né? Exatamente. E tem muita gente que às vezes tem uma loja que tem produto que é muito legal, por exemplo, mas vende isso de uma forma muito ruim. Às vezes você tira uma foto de sei lá, de umas roupas dobradas ali de qualquer jeito. Ou você tira uma foto de uma roupa no... Como é que chamam? Cabide? Nas araras, né? Você tira ali nas araras a roupa de perfil. Você não olha detalhe da roupa, não olha nada, né? Então, assim, eu acho que faz todo sentido. Você pensar que é uma vitrine isso aqui, e a vitrine tem que estar bem montada direitinho. Então, vai tirar uma foto de um produto seu, expõe esse produto num lugar que é legal, dá uma olhadinha, antes de clicar ali no startzinho da foto, dá uma olhadinha do que tem no fundo, se está aparecendo alguma coisa que não deveria aparecer, que está chamando mais atenção ou não. Acho que é legal você se preocupar com a estética, porque faz a diferença, sim. Uma dica importante também é você visualizar o que os seus concorrentes estão fazendo. Porque se o seu concorrente ele tem um alto engajamento, ele tem muitos seguidores, alguma coisa certa ele está fazendo. Então, assim, visualize o que as pessoas do seu mesmo segmento estão fazendo, do grande ao pequeno, e veja o que está dando certo, replique no seu. Eu não estou falando sobre copiar. Copiar é muito feio, gente. Por favor, não copiem o mesmo conteúdo. Copia, mas não faz igual. Exatamente. Mas falar se inspirar sobre aquilo, né? Bem feito. Exatamente. Se inspirar em conteúdos dos seus concorrentes, não tem nenhum problema. Eu tenho uma loja e no meu concorrente eles fazem provador. Vou fazer provador no meu, porque é uma coisa que todo mundo faz, é interessante, me inspirei, já coloco aqui como meu eixo temático. Uma das coisas que eu quero fazer nos meus stories é falar sobre provador. Eu tenho uma empresa de estética e eu vejo que o meu concorrente, ele, antes de mostrar um antes e depois, ele conta a história do paciente antes dele decidir fazer aquele procedimento. É um conteúdo super interessante que eu posso ver uma forma também de utilizar no meu perfil. Então, a gente também tem outras ferramentas como o Behance, que ajuda muito na criação de layouts, então você pode se inspirar. Temos o Pinterest, que tem inspiração de fotos, inspiração de layouts, inspirações de conteúdos. Então, você pode utilizar dessas ferramentas para se inspirar. Eu acho que é legal falar assim, né? Às vezes a pessoa está começando realmente um negócio e a gente pode estar falando com alguém que não tem tanto recurso assim, às vezes, para contratar uma agência tão boa quanto a sua agência, por exemplo, lá que você trabalha. Mas, gente, o importante é você começar, né? Você vai chegar no patamar, obviamente, e a gente torce muito por isso, que o cliente da Credit Shop, a gente está ali exatamente para isso, para ajudá-lo a crescer cada dia mais. Esse podcast ele existe para isso, para te dar dicas valiosas aí para que você possa crescer, que o seu negócio possa expandir, para você conseguir contratar uma agência também de propaganda, uma agência, ter profissionais trabalhando para melhorarem a tua estratégia de comunicação, mas antes de qualquer coisa, começa, né? E começa de uma forma... acho que a palavra que eu guardo muito para mim nessa nossa conversa é essa, começa de propósito. Faz as coisas de propósito mesmo, porque as coisas vão acontecer sem você. A única diferença é que se você não faz, alguém vai estar falando a versão dela sobre o seu negócio, sobre aquilo, se gostou ou não gostou do teu hambúrguer, da tua pizza, se gosta da tua roupa, se não gosta da tua roupa. Então, tá ali para conversar, eu acho que é importante, né? Antigamente, as pessoas, elas tinham... essa é a hora que o apresentador dá a entrevista e a entrevistada parece apresentadora, mas vamos lá. Antigamente, as marcas falavam o que queriam, né? Elas diziam o que queriam e a gente só engolia a seco, assim, as pessoas só engoliam a seco. Se quisesse reclamar, mandava uma carta para a emissora lá no Rio de Janeiro para que elas, enfim, para ter a sorte de alguém ler aquilo e, obviamente, ninguém lia aquilo, né? Mas hoje não. Hoje, se a tua marca faz qualquer coisa, as pessoas têm o acesso direto à rede social, que às vezes não é da tua marca, mas é de alguém relevante que vai falar sobre aquilo e aquilo pode te derrubar completamente, assim, né? Que é
o tal do cancelamento, né? Do cancelamento digital, que hoje é um tribunal pesadíssimo, assim, né? Então, eu acho que é importante você entender que precisa estar, de fato, ali no digital, até para se proteger, até para conseguir falar, né? E, inclusive, também ter em mente que isso pode acontecer e você saber gerenciar essa crise. Porque, às vezes, o cliente falou do seu negócio, não falou de uma forma positiva, e se você, eu vou só deixar passar, que isso uma hora vai passar, pode piorar. Então, você precisa criar estratégias de como eu vou oferecer para esse meu cliente uma forma dele me visualizar de forma diferente. Então, por exemplo, um exemplo simples, eu fui num restaurante e eu encontrei um cabelo na comida, eu reclamei e lá ninguém fez nada, eu fui para a rede social, eu fui reclamar. Você vai precisar visualizar isso, estar atento ao que as pessoas estão falando e você vai precisar oferecer algo para que essa pessoa se sinta... não é nem recompensada o nome, mas ouvida, Tipo, exatamente. Se sinta que a marca se importou realmente com a minha opinião. Exatamente. Então você vai chegar para a pessoa e vai dizer: olha, ficamos muito tristes de saber sobre o seu relato, mas a gente quer te proporcionar uma experiência diferente. Venha você e um convidado, nós vamos te proporcionar um almoço por nossa conta. Enfim, realmente mudar a visão daquele cliente, porque uma pessoa pode acabar fazendo ali uma situação muito ruim que vai cair na boca do povo, que hoje é muito fácil disso acontecer. Que é aquilo, né? Às vezes não, sempre a opinião de um cliente é mais... tem muito mais valor para um outro cliente do que a opinião da própria marca. Porque uma coisa é eu falar de mim, né? Eu vou falar das minhas características, eu vou falar só bem de mim, obviamente. Sim. Mas alguém que conviveu comigo, teve uma impressão sobre mim, ela vai dizer aquilo que ela acha e as pessoas vão, obviamente, acreditar muito mais nela do que, às vezes, em mim, né? Então, é a mesma coisa. A marca precisa realmente se importar com o que as pessoas estão falando sobre ela. E lá no digital, as pessoas têm... E lá no digital, aqui no digital, a gente tem... a oportunidade de conversar com as pessoas. Então, fugir do problema, esconder ali embaixo do tapete, apagar o comentário. Tem muita gente que faz isso, não faz? Tipo, só apaga o comentário. Alguém falou mal, tipo, apaga isso aqui e pronto. Acontece bastante, mas a gente sempre orienta aos clientes de que é melhor resolver do que tentar esconder, porque fica muito feio, inclusive até para o cliente, quando ele vê que o comentário foi apagado, fala, poxa, além de não resolver meu problema, ainda apagaram para ninguém visualizar. Até porque eu acho que é uma oportunidade de aprender, né, também, assim. Acho que a gente precisa sempre pensar nas coisas, até filosofando agora, a gente precisa pensar nas coisas pelos dois lados, né, que é o lado positivo também das coisas, né. Óbvio, teve um problema ali, aquilo vai trazer de alguma forma um problema para a minha empresa. Por outro lado, eu estou tendo a oportunidade de conhecer um problema que pode ser que tenha acontecido outras vezes e ninguém falou. E eu simplesmente perdi o cliente. Caiu o cabelo lá na sopa e vários clientes resolveram não falar, só saíram, nunca mais voltaram no meu restaurante e eu não sei porque que as pessoas não voltaram. De repente, um filho de Deus viu que o cabelo caiu, foi lá na rede social, reclamou e eu soube daquele problema, fui na minha cozinha, percebi que a minha cozinheira, o meu chefe não estava usando a touca. Então fui lá, comprei uma touca, resolvi o problema. Tudo graças àquele comentário. Então, assim, acho que entender que as pessoas, elas fazem isso, óbvio, para mostrarem a sua insatisfação, mas também porque elas querem que aquele problema seja resolvido de alguma forma, não é isso? Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando no nosso episódio. Muito legal esse papo, acho que a gente conversaria sobre isso aqui 1 milhão de vezes. Acho que vale, inclusive, um episódio do Credit Shop. Vale aqui um episódio 2 pra gente continuar falando sobre esse assunto. Para as pessoas também deixarem os questionamentos, a gente responder, orientar, fazer tipo uma consultoria. Eu acho que seria muito interessante. Então, vou tentar fazer um resumão aqui do que a gente falou até aqui, né? A gente falou da necessidade de você estar no digital, porque o digital, ele é uma realidade. A gente falou dos primeiros passos, que é você existir de alguma forma ali via Google, né? Uhum. Tipo, vai no Google agora e pesquisa, até falei sobre isso, pesquisa qual é o nome, Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, você vai ter o passo a passo. Eles até mudaram o nome recente, deixa eu só para confirmar o nome correto. Mas se pesquisar por Google Meu Negócio aparece. Deixa eu ver, peraí. Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Tá aqui, Google Meu Negócio, Google agora chamado de empresa. perfil
da empresa no Google. Exatamente. É uma ferramenta gratuita que permite que empresas gerenciem sua presença online no Google. E pererê, pererê, pererê. Ele funciona como uma vitrine, olha como a gente estava falando, funciona como uma vitrine digital, onde empresas podem adicionar informações como endereço, horário de funcionamento, fotos, produtos, serviços, promoções. É tipo se eu pesquisar agora aqui, deixa eu fazer um teste aqui, ao vivo. Vou pesquisar hamburgueria, já que a gente falou tanto de hamburgueria. Hamburgueria, já apareceu aqui, hamburgueria São Luís, para começar, depois apareceu a hamburgueria Coama, a gente está em São Luís, capital do Maranhão, que é uma das praças onde a Credit Shop atua. A Credit Shop atua hoje em 6 estados, né? São mais de 800 colaboradores, mais de 30 mil lojistas cadastrados. Inclusive, se você que está assistindo a gente agora não está cadastrado ainda, ou seja, não aceita o Credit Shop, não tem a maquininha da Credit Shop no seu estabelecimento, você está perdendo. Já são mais de 30 mil lojistas cadastrados. Então, assim, é uma empresa que cresce a cada dia mais, cada vez mais, né? Mas estava falando sobre hamburgueria, né? Então, vamos lá. Hamburgueria já apareceu aqui para mim, ó. São Luís. Apareceu Coama, que é o bairro que a gente está aqui, é Coama, né, amigo? Então, já apareceu Coama também aqui. Apareceu a opção hamburgueria perto de mim. Então, vou clicar aqui em hamburgueria São Luís. Aí apareceu aqui alguns nomes de hamburguerias. E aparece, tipo, o nome da hamburgueria. Não vou fazer o merchandise aqui. Pode ser que você não tenha Credit Shop aí. Eu vou fazer, porque aí você, se estiver vendo a gente agora aqui, já liga pra Credit Shop pra pegar sua maquininha. Apareceu aqui Rei Fogo Burger. Padaria Sonho de Pão. Aí tá aparecendo aqui fechado, né? Aí Duobos Bahia Hamburgueria. Artesanal Burger. E aqui tem... Aí se eu clico aqui, ele aparece. Olha, abre. Quinta-feiras, 18h30... Aí tem um feedback muito bom, os hambúrgueres são excelentes e tal. Então, é isso aqui. Exatamente. Quando você coloca a localização, é o perfil coloca da tudo. pessoa no Google. Então, ela vai ver a localização, ela vai ver fotos de fachada para a pessoa se orientar, ela vai ver horário de funcionamento e ainda tem a disponibilidade lá das pessoas deixarem o seu feedback. Então, você pode trabalhar, inclusive, nas suas redes sociais ou até no seu ambiente da sua loja, de falar, deixa sua avaliação lá no Google. É muito interessante porque quanto mais estrelas nós temos, mais a gente aparece lá em cima. Meu amigo, eu não sei que horas você está assistindo a esse episódio, mas eu olhando este hambúrguer agora aqui, olha aí. Não vai dar para vocês olharem bem, porque a minha tela aqui, aquela privativa, dá para ver, não? Dá para ver? Olha isso, gente. Né? Se você tiver com fome. É o que eu falei sobre o desejo, criar o desejo. Pronto, então na sequência, a gente falou sobre estar no digital, que é importante, a gente falou sobre... o primeiro passo seria ali Google, aí Instagram, né? A gente falou sobre a importância de você contar histórias ali, utilizando o story de forma proposital. Organizar o seu conteúdo para que as pessoas achem com facilidade. Então, criar os seus destaques, criar os seus conteúdos de feed, falar dentro dos stories. Criar os destaques seria tipo produtos... promoções, tudo que horário você quer de funcionamento e tal. Isso. Localização. Como que chega? Eu vou fazer um vídeo do meu carro saindo de um ponto específico que todo mundo da cidade conhece até eu chegar à minha loja. Isso é um conteúdo super interessante que a pessoa quer saber onde funciona de forma mais fácil. Então, é muito importante estar ali no destaque, que é uma forma mais fácil de encontrar. Tá. Então, vocês perceberam que a gente está falando bem rápido agora, porque o tempo está passando, mas, Thaisa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, o convite da Credit Shop aqui no nosso Pode Parcelar. Gostei muito desse nome, viu, gente? Inclusive. Tá de parabéns essa agência aí, viu? Pode Parcelar, dicas valiosas divididas em 3 episódios para você vender mais. Então, se você está assistindo esse episódio, quer saber mais sobre outros assuntos, já clica aí, vai atrás dos outros episódios que tem aí para que você saiba mais. Obrigado, Thaisa. Eu que agradeço, gente, pelo convite e fico à disposição para novos episódios. Então, você aí que assistiu o episódio, gostou, deixa um comentário, né? Como é que fala? Tipo, ativa o sininho, clica, ativa o sininho, como é que fala aí? Se inscreva no canal, Pronto. Ativa o sininho e deixa o seu comentário pra gente saber se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem saber mais, se vocês ficaram com dúvidas. Assim a gente pede pra Credit Shop pra ela liberar mais episódios e a gente voltar aqui pra responder as dúvidas de vocês. Perfeito, gente. Então é isso. Pode parcelar. Sucesso total, 3 episódios incríveis com conteúdos diversos para vocês, tá bom? Brigadão pela tua presença aqui, valeu todo mundo e até a próxima. Temos. Oi.